quero agradecer ao Alex, pelo convite, a todos aqui da casa, por me convidar para poder compartilhar com você daquilo que Deus está fazendo. Eu sou pastor desde 2005, então, ano que vem, vou fazer 20 anos, então há 19 anos nós pastoreamos. Eu comecei a minha vida cristã na comunidade cristã de Curitiba, aceitei Jesus na comunidade, na CCC, lá fui batizado nas águas, fui batizado no Espírito Santo, lá eu fiz o Instituto Bíblico. Uau, hein? Top! Ó, tem até meu nome aqui. Vocês estão demais, hein? Muito obrigado pela excelência, que Deus abençoe. Agora eu vou ficar chique, eu vou levar essa toalhinha. Quem é? Flávio Garcia. Benção demais. Vou tomar uma água aqui também, obrigado. E como eu estava falando para você, na comunidade cristã de Curitiba, CCC, eu fui batizado nas águas do Espírito Santo, fiz Instituto Bíblico. Na CCC, nós nos casamos, eu e a Crystal, e tivemos também as nossas filhas, a Nathalie e a Stephanie, quando pastores na CCC, ministramos debaixo da cobertura do pastor Miguel Piper, que hoje já está com o Senhor, e depois com o pastor Luiz Magalhães, que é o atual pastor sênior da CCC. Na CCC fomos ordenados pastores em 2005, e desde lá temos nos desenvolvido no pastoreamento. Fomos pastores da Rede Jovem por mais de 10 anos, e no ano de 2020, Deus começou a trabalhar conosco, nos impulsionando para algo que nós não esperávamos. Eu não esperava ser impulsionado dessa forma. Não sei se você conhece a história da águia e da pequena águia, a águia filhote. Mas a águia, ela traz o sustento para as águias filhotes no ninho até determinado ponto. Chega um momento em que a águia reconhece que a águiazinha tem condição de alçar voo. Então, o que começa a acontecer? Essa águia mãe começa a treinar essa águia menor, a águiazinha ainda filhote, para deixar o ninho. E ela impulsiona a águiazinha, ela então vai alçar os primeiros voos, e quando a águia mãe, acompanhando, vê que a águiazinha não consegue, a águia mãe pega novamente, traz para o ninho, alimenta e novamente vai empurrando a águia menor para ela sair do ninho, até que um dia essa águia menor voa. E quando voa, a águia mãe entende que esta filha, o filho, está pronto agora para a ser autônoma e fazer a sua vida. E nós, em 2020, sentimos algo por entendimento até mesmo dos nossos pastores, que nós deveríamos iniciar uma coisa nova, que não era CCC. Mas eu digo para você, eu nunca pensei isso. Para você ter uma ideia, eu construí a minha casa a 3 quadras da igreja. Falei assim, eu estou no melhor dos mundos. Muitas vezes eu ia a pé para a igreja. Imagina, eu ia a pé para a igreja, virava para minha esposa e falava assim, Crystal, quando você for para a igreja, você coloca as meninas no carro, ou melhor, quando você for para a igreja, você vai de carro, porque eu vou com as meninas a pé. A gente ia a pé e depois nós voltávamos do culto de carro. Então, a nossa vida ela estava muito bem, e a gente feliz com tudo que estava acontecendo, e de repente, além da pandemia em 2020, que desestabilizou todas as coisas, nós tivemos este empurrão, esse impulso de Deus para um novo tempo. Então os nossos pastores falaram, vocês precisam começar uma coisa nova. E nós, em janeiro de 2021, no meio da pandemia, hora boa para você começar uma igreja, não é, irmão? Você fala assim, qual que é o momento bom para você começar uma igreja? Na pandemia, né? Janeiro de 2021, nós então iniciamos a Dunamis House, e hoje estamos na Avenida Manuel Ribas, 2004,
Então, um dia que você sair aqui de Pinhais, você fala, poxa, eu vou comer uma lasanha lá em Santa Felicidade, você vai passar na frente da nossa igreja, se você quiser, dar uma paradinha lá, conversar com a gente, ou se você ficar à tarde em Santa Felicidade, depois quiser voltar, nós temos culto também, você pode também estar nos conhecendo. Manuel Ribas 2004, a Dunamis House, estamos com o entendimento de que o Senhor liberou sobre nós o Espírito Santo para nós sermos testemunhas dele. E é isso que fala Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então nós tínhamos isso, eu tinha isso como um versículo rema para a minha vida. Esse versículo rema é uma palavra específica, algo que impulsiona a sua vida. Eu tinha Atos 1:8, desde o momento que nós que eu fazia, até um pouco antes de eu fazer o meu Instituto Bíblico, isso em 2001. E quando nós fomos desafiados para esse tempo, eu entendi que o Senhor estava nos chamando para uma igreja que precisava ter poder para que nós fôssemos testemunhas. E house é a palavra casa, muitos de vocês conhecem. Então, a casa em que o Senhor manifesta o seu poder. Para quê? Para que nós façamos discípulos, sejamos testemunhas. E assim nós iniciamos a Dunamis House. Foi bonito a história? Foi bonita a história, né? No meio de toda essa história que eu estou te contando aqui, nós passamos por momentos muito difíceis. Eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, em que eu, mais ou menos onde você está, Alex, no momento do louvor de pé, eu olhei para minha esposa e falei assim, amor, sobe, porque eu não tenho condição de subir no púlpito, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas está vindo em mim um pânico que eu nunca senti na minha vida, eu não consigo me mexer. Mas nessa hora, nós já tínhamos dito sim para iniciar uma coisa nova. Como que eu volto para trás? Não volta. Não volta para trás. E eu tive essa crise de pânico, de ansiedade, e eu não sabia o que estava acontecendo. Mas isso mudou um conceito muito profundo dentro do meu coração. Pois eu vou entrar na mensagem aqui para você, mas isso eu quero deixar isso porque muitas vezes você está construindo coisas e você acha que o plano de Deus para a sua vida só acontece quando tudo dá certo. Os planetas se alinham, as coisas vão dizendo sim, 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 amém, amém, amém. Você vai ganhando dinheiro, você namora, você casa, sua festa está paga, você sai para a lua de mel, vai para um lugar legal, aí sim. E às vezes você está vivendo a palavra de Deus, mas passando por um deserto. E você precisa ter a certeza, Deus te chamou para fazer a vontade dele, você obedeceu, e mesmo naquele momento de deserto, você vai ter a certeza, quando os pensamentos começam a ser vacilantes, eu estou fazendo a vontade de Deus, e Deus jamais falhou. Os medos vão vir, e no meio de todo esse processo, eu passando por essa crise de ansiedade, com pânico, e eu sempre fui na minha vida um jovem que o pessoal falava assim, galera, vamos fazer um evangelismo. Falava, eu não sei evangelizar, mas vamos. Vamos sair no centro de Curitiba e vamos orar pelas pessoas. Olha, eu nunca fiz isso, mas vamos. Olha, vamos fazer um acampamento disso aqui. Olha, eu nunca fiz, mas vamos. Eu sempre, no meu coração, mesmo não sendo a pessoa mais competente, muitas vezes, administrativamente, ou em outra área, ou o cara mais ungido da igreja, o cara que pregava melhor, eu sempre dizia, Senhor, eu vou dar toda a minha força para Ti. Eu vou dar toda a minha força para Ti. Não importa o que aconteça, eu vou dar toda a minha força para Ti. E chega nesse momento da minha vida que eu percebo que eu estou perdendo a minha força. E eu não sei como vai ser o meu dia de amanhã. Então, nesse momento, Deus começa a fazer algo profundo no meu coração e a minha frase começa a mudar. E eu começo a dizer assim para Deus, Deus, eu sempre servi a Ti, dando a Ti toda a minha força. Mas o Senhor me entende agora?
e sabe o que eu estou passando. Eu não consigo te servir em força. Eu vou te servir mesmo que seja em fraqueza. Eu vou te servir, Senhor. Porque eu não vou desistir do que o Senhor me chamou. E quantas vezes eu estava ali e vinha aquele pânico, meu corpo formigava inteiro, eu tremia. E eu falava para minha esposa, vai que eu não consigo. E essas coisas eram repentinas. Eu preparava a mensagem e de repente na hora me dava assim. Ela ia e eu recebia num instante, assim, num estalo, pum, uma melhora que era assim, 1 segundo. E quando eu falava, tinha essa memória, 1 segundo, eu corria. E eu vinha para o púlpito. Eu falei, eu posso. E sabe o que? Eu comecei a pregar e muitas vezes eu tinha uns apagões pregando. Eu estava falando e apagava assim, eu falava assim, o que eu estava falando? Você imagina uma pessoa que dá um passo para iniciar uma igreja. Ele rompeu. Então pensa no sustento, na família, nas contas a pagar, no que vai ser o futuro, do que vai ser essa igreja. Mas aquilo que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para completar. Eu quero dizer uma coisa para você, seja fiel ao que Deus te chamou. Não importa a tua situação emocional, o que você já teve de traumas, não importa o bairro que você vive, o quanto você ganha, importa que Ele tenha a tua consagração, que Ele tenha a tua dedicação, que Ele tenha todo o seu coração. É isso que realmente importa, porque é assim que Ele vai fazer. E de repente eu me via pregando muitas vezes sentado. E eu comecei a perceber que mesmo sendo fiel sentado, pregando, Deus começou a trazer uma mensagem ao meu coração. Eu era livre para compartilhar aquela mensagem. Depois eu comecei a pregar, que eu não conseguia pregar a mensagem inteira, então eu fazia a mensagem metade eu e metade a minha esposa, e a gente pregava juntos. E nós estávamos ali prontos para iniciar uma igreja. E então, quando nós anunciamos, esse era o momento, deixa eu te falar uma coisa, esse era o momento de preparação. Não tinha dado a largada ainda. E quando nós anunciamos que nós íamos dar esse passo, de uma maneira inesperada, pelo menos 40 pessoas falaram assim, nós entendemos que Deus está nos chamando para ir para esse lugar. E essas pessoas foram abençoadas pelo pastor Luiz. Passamos para essas pessoas uma ficha ali para ela dizer, olha, você está se formalizando que você vai. Voltou a comunidade sabendo de tudo isso. Nós então nós marcamos então o início da igreja. Aí eu falava assim, gente, mas eu vou começar uma igreja como? Eu não tenho um lugar. Onde que eu vou me reunir? E eu pensava, na minha casa. Aí o pastor Luiz falou assim, ó, Flávio, se você quiser, eu te empresto um espaço aqui na CCC, você se reúne num dia da semana aqui e tudo mais. Eu falei, puxa, obrigado, pastor, pelo menos um lugar a gente já tem. E um momento eu ligo para um amigo da região da Mercedes, ele é pastor, e eu falo assim, irmão, eu vi que você tem na sua igreja uma plaquinha de um ministério que não é o seu, você então divide o seu espaço com outros ministérios? Ele falou sim. Aí eu perguntei para ele, você poderia alugar o teu espaço para eu utilizar? Porque eu estava também na região da Mercedes, eu falei, estamos no Mercedes, vai ficar mais perto se eu encontrar uma igreja, um espaço aqui no Mercedes. E aí ele falou assim, que isso, irmão, eu não vou te alugar nada, se você quiser vir aqui, você pode usar livremente. Eu falei assim, uau, uau. Os caras acharam que eu era quente, né? Do tipo assim, quando começou a igreja tinha cadeira, tinha som, tinha cozinha com fogão, geladeira, tinha sala para criança, tinha sala para adolescentes. Falou assim, nossa, esse pastor é muito de Deus. Eu digo para você, aquilo que eu passei dentro e durante todo esse processo foi algo que me gerou as maiores inseguranças emocionais humanas que você pode imaginar. E aí, eu estou no dia 1º de janeiro de 2021. Daqui 10 dias nós iríamos fazer o culto de inauguração, dia 10 de janeiro. Eu estou na casa da minha avó, em Nova Esperança, noroeste do Paraná, junto com os meus parentes. E eu, então,
Estou ali preparando a churrasqueira para fazer um churrasco. E de repente eu pego em uma madeira e eu sinto uma dor aguda que eu nunca senti na minha vida, vindo no meu dedo. E eu falo, uai, aquele negócio, aquela dor vindo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu olho para o meu dedo, ele não está sangrando, mas é uma dor violenta. E o meu cunhado diz assim, cuidado que está tendo um surto de escorpião. Nessa hora eu parei. Ele falou assim, cuidado com o escorpião amarelo, porque esse é o venenoso e mata. E eu tô, eu pego a madeira, eu viro, e o que eu vejo? Um escorpião amarelo. Falei assim, agora eu morri. Agora acabou, game over para mim. Para você ter uma ideia, a picada do escorpião ela é tão forte, que depois de uma meia hora eu estava no pronto-socorro tomando uma anestesia para não sentir dor, e essa anestesia deve ter me tirado a dor por uns 20 minutos. Depois voltou a dor. E o veneno do escorpião eu via subir. Aqui na minha veia ele ia um vermelho. E aí, no pronto-socorro, ela disse assim, você vomitou? Eu falei, não. Você teve tontura? Eu falei, não. Ela falou, então eu não vou te dar o soro antiofídico. Vamos esperar. E aí, a hora que ela falou isso, ela saiu do ambulatório. Eu fiquei sozinho naquele ambulatório. E eu comecei a pensar toda a minha vida. E eu falei, Deus, o que vai ser? E eu comecei a orar e eu comecei a cantar. Eu estava chorando. Como uma criança eu estava chorando. Mas eu senti a presença de Deus tão forte, mas tão forte. Quando ela voltou, ela falou, você é evangélico? Eu falei, eu também sou, irmão. Falei, glória a Deus, mas o medo que eu estou sentindo, você não está sentindo, irmã. Que aqui, e eu vi, ela falou assim, ó, fica atento. Fica atento. Se em 5, 6 horas não piorar, é porque você vai viver. Eu falei, tá bom. Se não piorar, em 5, 6 horas eu vou viver. E nessas 5 horas eu posso morrer. É mais ou menos assim. Enfim, mas tinha os soros que eu podia tomar e tal. Ela só estava evitando isso. E quando eu via essa linha vermelha, ela foi chegando até aqui. Eu falei, Deus, tá 10 centímetros do meu coração. E aí eu me lembrei do versículo daqueles que podem ser mordidos por escorpiões, mas que o Senhor é poderoso para manter a vida. E eu falei assim, uau, Deus, eu acho que o Senhor está me dando uma mensagem aqui. E no dia 10 de janeiro a gente estava iniciando a Dunamis House, louvando a Deus. Só que eu não contei para os irmãos nesse dia, senão eles iam ficar doidos. Eu falei assim, meu Deus, coitados. Eu fui contar daqui uns 3 meses depois para eles. A hora que eles estavam mais calmos, do tipo assim, irmão, você está gostando do Dunamis House? Tô. Então eu vou te contar um pouquinho do que aconteceu com a minha vida. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero fundamentar aquilo que nós vamos falar nessa tarde. Eu creio que Deus tem coisas para você. E você precisa dar os passos certos, porque as tribulações vão acontecer na sua vida. Elas vão vir contra você, queira ou não queira, elas vão acontecer, faz parte. No mundo tereis aflições, Jesus falou. E aí eu pergunto para você nesses dias, sobre o que você tem colocado a sua esperança? Nos dias de hoje, sobre o que você tem exercido a sua fé? Alguns pensam que fé é muito parecido com o pensamento positivo. Outros dizem, olha, eu tenho fé que vai dar certo. Quantos já ouviram essa frase? Eu tenho fé que vai dar certo. Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho fé no que vai dar certo porque o que é meu está guardado. Vai acontecer.
E hoje eu quero te dar algo que pode deixar você mais convicto do que é agir em fé. Porque o simples fato de você dizer eu tenho muita fé não significa que isso vai acontecer. O fato de você dizer o que é meu está guardado também não é uma palavra mágica que diz vai acontecer. O fato de você ter uma boa expectativa e você estar animado em algo também não é uma segurança de que aquilo vai dar certo. A Bíblia fala sobre o conceito de fé e eu quero crescer nisso com você, começando trazendo um entendimento sobre o que o próprio dicionário diz de fé. Fé, no dicionário, é adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Você considera verdadeiro algo, então você coloca a sua fé sobre o que você considera verdadeiro. Não é uma ideia, precisa ter uma verdade em que você vai se apoiar. Fé é uma atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Por exemplo, promessas que estão na Bíblia. Princípios, valores da palavra de Deus, algo que o Espírito Santo te disse. Você coloca a sua esperança, a sua fé sobre aquilo que é verdadeiro. A palavra de Deus é verdadeira. Você então aplica a sua fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 também traz uma definição sobre fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Se você nessa tarde, você pegar para você esse conceito que nós vamos estar falando sobre fé e aplicar na sua vida, isso vai te impulsionar para o seu hoje, para o seu próximo ano, para os seus próximos 30, 50, 60 anos, não sei quantos anos você vai viver, mas vai te impulsionar para isso, porque você vai colocar a sua fé sobre aquilo que é verdadeiro. Fé, então, é a certeza do que eu espero em algo. Você está esperando em quê? Naquilo que alguém um dia te prometeu? Se foi isso, você já teve situações na sua vida que você teve traição. Uma pessoa disse que ia fazer e não fez. Se for sobre algo que você espera que dá certo, de repente mudam as coisas e deram errado. Às vezes nós pensamos que para termos fé, nós precisamos estar animadão. Não, tem que estar animadão. Se eu estou animadão, eu estou com fé. Fé não tem a ver com ânimo. Fé tem a ver com certeza. Se está chorando, se está sorrindo, a palavra de Deus sempre é verdadeira e nunca vai falhar. Então, se você está chorando em um momento, mas você está dizendo, a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, você está demonstrando fé. A pessoa vai dizer, mas você não está sorrindo. Eu falo, não estou sorrindo, eu estou chorando. Porque a vida que eu estou passando agora está sendo muito difícil, mas eu tenho fé que Deus não vai falhar. Você entende? Porque muitas vezes nós pensamos assim, se eu estou triste, se eu estou passando por um vale na minha vida, que veio um desânimo, acabou a fé. Não. Se eu tenho certeza que a palavra de Deus é verdadeira, que ela não vai falhar, e eu estou dando os meus próximos passos, mesmo triste, eu posso estar agindo em fé. E mesmo triste, eu estarei agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Seguindo aqui, a Bíblia fala que fé, então, é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, o que é um fato? Fato é uma constatação, não é verdade? Você está conversando com alguém e diz assim, fato. Quantos conversam assim? Você está batendo papo com a pessoa, fato. Fato é o quê? É uma constatação. Uma constatação que você ainda não viu. Porque é isso que a Bíblia fala. Uma convicção de fatos que não se veem. Fala assim, mas se Deus falou, Ele vai fazer. Eu posso crer. É fato, é uma convicção. Na fé, então, naquilo que Deus falou, eu vou colocar a minha ação. Por isso, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Diz assim,
Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Outra versão, chama à existência as coisas que não existem como se já tivessem acontecido. Então, você chama à existência aquilo que Deus falou que ele ia fazer. Você pode ter certeza, ou melhor, você pode ter segurança do seu futuro quando Deus te fala algo sobre o seu futuro. Você e eu, qual que é a nossa atenção? É só não estragar. O que é estragar? É que Deus fala para você fazer de um jeito e você diz assim, eu tenho uma ideia melhor. Quantos aqui conhecem alguém que já teve uma ideia melhor? Tem bastante gente. Eu já tive algumas ideias melhores. E eu digo para você, não foi tão melhor assim. Eu precisei voltar. Você age em fé sobre aquilo que Deus falou. Se você age em fé sobre o que Deus falou, então você pode dizer, o que é meu está guardado. Porque aquilo que Deus fala para você, você pode colocar toda a sua força que vai acontecer. Abacuque 2,4 diz que o justo viverá pela fé. Isso vai ser repetido por Paulo em Romanos. E eu quero dar a você também o entendimento dessa palavra fé. Fé, em hebraico, é a palavra emuná. Quando a Bíblia fala que, em Abacuque, que o justo viverá pela fé, ele viverá pela emuná. E o que é emuná? Aí fé, no hebraico, não é um conceito subjetivo, não é uma emoção, não é o que muitos falam sobre um sentimento, não é totalmente diferente do que um pensamento positivo. Essa palavra emuná, que diz sobre fé, significa agarrar com força algo. O justo viverá agarrando com força as promessas de Deus. O justo viverá agarrando com força, colocando em prática na sua vida os princípios da palavra de Deus. O justo viverá agarrando com força aquilo que Deus está falando com você nessa conferência. O justo viverá pela fé. Fé, então, é agarrar com força algo que Deus falou. É muito concreto. Não tem nada de subjetivo. Você pode agarrar com força. Quantos aqui você seja o seu irmão mais novo, você seja o irmão mais velho, você teve na sua infância uma briga com o seu irmão que um estava querendo pegar algo de você. E às vezes você está lá, você nem tem mais força. Ou às vezes você é maior e o irmãozinho é menor e ele tem menos força que você. Mas ele agarra com força aquilo e diz assim, você não vai me tomar. Não é verdade? E aí, pior se ele é tipo o caçula e você é o irmão do meio. Porque o irmão do meio está lascado. Quem é irmão do meio, ele sofre com o irmão mais velho, que o irmão mais velho apanha mais, né? Mas ele também tem o carinho da mãe, da sobremesa, do negócio. Assim. O irmão mais novo é o irmão, tipo assim, ninguém toca nele. E o pessoal do meião, se vira, irmão. Se vira porque... Então o que acontece? Você está ali tentando pegar do irmão mais novo e ele segura, ele não é mais forte, e ele grita. Mãe! Acabou para você. Acabou para você. Porque se ela vier, vai... Pelo menos na época dos anos 90, né? Mas eu vou dizer na minha época. Ela vem e ela solta a havaiana de pau na tua cabeça. Ela vai vir valendo. Ela vai tirando o cinto já no meio do caminho, já. Glória a Deus que hoje não é mais assim. Tem uns que não falaram amém aqui. Ó. Ainda não mudou aqui. Bom, o que eu quero dizer com você? Agarre com força aquilo que Deus falou com você. Porque quando as situações, as circunstâncias querem tomar aquilo da sua vida, você precisa gritar, Pai. Pai. Vem. Porque eu estou agarrado com força na tua promessa. E ninguém vai roubar aquilo que é teu na minha vida.
Você entende? Por isso eu disse, Senhor, eu não consigo te servir na força, eu vou te servir na minha fraqueza, porque eu sei que o Senhor me chamou para algo e tudo que eu estou fazendo não é para fazer a minha vontade valer, mas eu estou querendo fazer o que o Senhor tem para a minha vida. Entende? Você vai colocar a sua fé no que a Bíblia diz. Ele te chama a dar passos, você vai colocar a sua fé sobre os passos que Ele chama você a dar. E aí eu quero falar com você também sobre Gênesis 15, a partir do versículo 5. Anote aí, Gênesis 15, do versículo 5 ao 21, nós não vamos conseguir ler tudo. A Bíblia diz que o Senhor leva Abraão para fora e diz para Abraão, olhe para os céus, Abraão, conte as estrelas se puder contá-las, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Deus está falando algo com Abraão e isso não aconteceu. Abraão não tinha um filho herdeiro nessa época e ele imaginava que o herdeiro dele seria outra pessoa. E Deus diz assim, eu sou o Senhor que tirei você de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra e essa herança. Ou seja, quando Deus fala algo com você, Ele está dizendo, eu vou guerrear por você. Eu vou lutar com você. Nós estaremos juntos nisso. E então, no versículo 8, Abraão pergunta, Senhor, como que eu saberei que eu vou herdar essa terra? O Senhor respondeu no versículo 9, traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada um 3 anos, uma rolinha, um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-lhes pelo meio e pôs as metades umas diante das outras, as aves, porém não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, Abraão, e Deus vai falar para ele uma promessa. E aqui está a chave para você entender que aquilo que ele falou, ele vai cumprir com toda a sua integridade. Nessa hora, Abraão chega a cair de sono. É mais ou menos assim, Abraão estava perdendo aí a conexão com Deus. É tipo quando você chega no culto, você começa a ficar com sono. Você está na célula, a pessoa está pregando, você está meio com sono, mas a promessa está sendo falada. Deus está falando com Abraão. Abraão está passando por essa situação. Ele diz, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Olha só, Abraão não teve Isaac, Isaac não teve Jacó, Jacó não teve José, José não foi para o Egito, José não ficou no Egito. E Deus está falando que tudo isso vai acontecer e que seu povo vai ficar 400 anos escravos. Sabe por quê? Porque nada está longe dos olhos do Senhor, Ele está vendo todas as coisas. Mas Ele está dizendo assim, eu chamei você para ir para uma terra. E quando você, na sua geração, e essa nação experimentar a escravidão, não fique com medo, pensando que agora vocês vão ser escravos para a vida toda, porque em 400 anos eu tiro vocês desse lugar. E no versículo 14 diz, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. E aí ele vai começar a falar, a terra dos quenezeus, dos cadmoneus, ele vai falar vários povos. Ok.
Quando o povo sai do Egito rumo à terra prometida, ele vai entrar em qual região? Nessa aqui. Do rio do Egito até o grande Eufrates. E o perímetro que o povo começa a habitar na terra prometida é isso que Deus falou aqui. O que isso tem a ver com a sua e com a minha vida? Que quando Deus fala algo que Ele quer fazer na sua vida, não é porque você estava dormindo que Ele vai falar assim, vou mudar de ideia. Dormiu? Perdeu o Playboy, vou dar essa promessa para outro. Não é assim com Deus. Não é assim com Deus. Por isso você tem que escrever, por isso você tem que anotar. E o que acontece com o povo? O povo vai conquistar um perímetro. E por que o povo pode ter certeza que ele vai conquistar? Porque Deus falou, eu vou te dar. Não tem a ver com pensamento positivo. Não tem a ver com você estar animado. Tem a ver, Deus falou conosco que Ele vai nos dar essa terra. Por que vocês estão nesse lugar? Porque vocês estão num perímetro que Deus chamou vocês para estar, para manifestar o reino dEle. Esse é o perímetro que Deus tem para vocês. E vocês vão conquistar aquilo que Deus chama você para conquistar. Deus chama você para uma determinada profissão, é o seu perímetro. Deus te coloca em uma empresa, é o seu perímetro. Deus coloca você próximo de pessoas na academia, num curso que você faz, é o seu perímetro. Deus falou que você será um pastor, você será um evangelista, você será um mestre. Deus falou que você vai ser um profeta e Ele coloca você diante de pessoas, então faça isso, profetize, pastoreie, evangelize, ensine, porque você vai estar agindo dentro do perímetro. No entanto, quando o povo de Israel caminhava para essa direção da terra prometida, o povo enfrentou resistências, o povo enfrentou inimigos, o povo enfrentou oposições, o povo enfrentou a própria incredulidade para conquistar Jericó. Ele enfrentou essas coisas. Mas não foi porque 40 anos eles ficaram no deserto devido à sua incredulidade que Deus mudou de ideia e falou assim, vocês foram incrédulos, eu não vou cumprir o que eu falei. Deus não é nhenhenhé. A gente é. Você fala uma coisa para a pessoa, ela não fez, você fala assim, eu não vou fazer mais o que você falou. Deus não é assim. Agora, Deus está comprometido ao ponto de entregar Jesus para morrer por você e por mim, para que as promessas deles se realizem, para que as promessas dele se realizem em você e em mim. O que Deus falou com você, você precisa agarrar com força e dizer, Deus disse isso. Alguém vai dizer, isso é coisa da sua cabeça, isso é grande demais para você, olha, isso você está viajando, você fala assim, olha, meu Deus não viaja. Eu me lembro uma vez um pastor comentando comigo sobre algo que ele tinha uma experiência que ele tinha tido com Deus, e ele comentando que ao compartilhar com uma outra pessoa, a pessoa não acreditou, e ele disse assim, eu sei o que Deus falou comigo. Você sabe o que Deus falou com você. Coloque fé na promessa do Senhor, naquilo que Ele te disse. Você não pode colocar fé na situação política e econômica do nosso país. Embora, se a nossa economia está bem, a gente fique mais feliz. Embora, se a política corresponde aos valores bíblicos, a gente fica melhor. Mas nós não podemos colocar a nossa fé naquilo que não é a palavra de Deus. Porque se você coloca a sua fé no salário que você ganha, se você coloca a sua fé no quanto você tem na conta, se você coloca a sua fé na sua própria força, quando você fica doente, os medos vêm e você vai desistir. Quando acontece alguma coisa e você perde a segurança financeira, você pensa que a sua vida agora vai virar, vai à bancarrota. Quando você coloca a sua expectativa naquilo que é daqui, você vive uma vida insegura.
Mas quando você coloca a sua vida tendo fé no que a palavra de Deus diz, você vai passar pelos medos, mas você vai dizer: eu sei, Deus sempre cumpriu o que Ele falou. Para nós, só não estraga. Dá um shake no seu irmão que está do seu lado. Fala assim, ó, Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Só não estraga. Só não estraga. Tá? Não tenha aquilo mesmo. Eu tenho uma ideia melhor. Não é melhor. Faz uma cara bem profética e fala assim: você não tem uma ideia melhor. Deus tem uma ideia melhor. Amém? Agora eu vou te dar mais, tá? Até onde Deus vai com a fidelidade dele. Você conhece um pouco a história bíblica. Jesus vem. Ele traz a verdade para os judeus. Muitos não aceitam. Jerusalém sofre algo, e no ano 70 existe uma diáspora. O povo é dispersado no mundo. Israel perde o território que eles estavam. Tá? Eles perdem o território. Pensa em nós como brasileiros. Se nós perdêssemos o nosso território, o Brasil é muito grande, é bem maior do que o território de Israel, mas vem comigo aqui. Ele perde o território e aquele povo, ele sai para outros lugares. Pensa em nós como nação. Uns de nós vão para a Europa, outros vão para a África, outros vão para a Oceania, outros vão para a Ásia, vão para a China, vão para a parte da Rússia, para o Japão, outros vão para a Europa. Só que não é por 5 anos. Passa 500 anos e nós não voltamos para a nossa terra. O que você acha que aconteceu com o nosso idioma, o português? O que você acha? Se a gente não foi para Portugal, nem para Moçambique, nem para Angola. O que você acha que em 500 anos vai acontecer com o nosso português? Desapareceu, certo? Você que no domingo faz um churrasco, tá? Quem faz churrasco no domingo? Mas, ô glória, né? Tem um irmão aqui que até chorou já. É isso aí. Você faz um churrasco no domingo, você come aquela carninha top, você faz um carvãozinho. Agora, pensa comigo, você está morando na Rússia. O que acontece 500 anos depois, você morando na Rússia com seus domingos? Ninguém vai se lembrar de fazer churrasco. Ok? Tá entendendo? Sua língua você perdeu. Sua cultura você perdeu, mas não são só 500 anos. Passa 1000 anos e eles estão fora. Agora pensa o seguinte, pensa em nós, brasileiros, fomos para outras nações e nós começamos a nos casar com as pessoas de outras nações. O que você acha que aconteceu com a cultura? O que você acha que aconteceu com os brasileiros no mundo? Desapareceram. Eles desapareceram. Porque eles começam, uns vão casar com os australianos, outros vão casar com africanos, outros vão casar com europeus, outros vão casar com asiáticos, vai ser assim. Desapareceu a nossa cultura. É natural que seja assim. Por exemplo, eu sou casado com uma mulher que veio dos menonitas, e os menonitas são de descendência alemã. Os avós dela falavam alemão, os pais dela falavam alemão, ela fala em alemão, e as nossas filhas a gente está colocando no alemão para falar alemão, já está perdendo a língua. Então 3 gerações, não foram nem 500 anos, nós estamos falando aqui 70 anos, já está perdendo a língua. Agora, o que acontece com Israel? Passa 1900 anos, eles continuam sendo judeus, mas quem chamou eles para ser judeus? Deus falou com Abraão: sai da tua terra, vai para a tua parentela. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Presta atenção. Quem prometeu isso? Deus. Deus vai cumprir. É sobre isso que você coloca a sua fé. E quando você começa a colocar a sua fé sobre aquilo que Deus falou, não tem como dar ruim. O povo fica 1900 anos fora do seu território. Não perde a língua, não perde as tradições, perdeu o território. Em 1948, as Nações Unidas, através do embaixador brasileiro chamado Oswaldo Aranha, declara o território de Israel de volta. Cara, pode aplaudir, irmão. Agora,
presta atenção comigo agora. Vem comigo. Brasil, nós fomos expulsos daqui. E entrou nesse território um pessoal da China, da Rússia, da Venezuela, da Coreia do Norte e dominou aqui. Você acha que a gente volta depois de 1900 anos para o Brasil? Não volta, irmão. Só volta se Deus, mesmo com Abraão dormindo, disse: eu estou dando a você um território. Eu estou dando a você um território. Você não tem um caso além deste no mundo, de uma nação que perde um território, fica 1900 anos fora, passa pelo Holocausto, 6 milhões morrem, tem um mundo perseguindo eles, e eles voltam para uma terra. Por quê? Porque Deus falou que Ele vai fazer. E sabe o que é mais tremendo aqui? Deus falou que Ele vai fazer, mesmo se Abraão estivesse dormindo. Essa é uma aliança que só dependia de Deus fazer. Se Abraão errasse, Deus falava assim: eu falei que vocês vão morar nesse lugar. Agora preste atenção. Agora imagina quando Deus fala algo com você e Ele diz assim: ó, nós vamos fazer. Você faz a sua parte, eu faço a minha. Irmão, só não estraga. Vai no princípio, agarra com força o que Deus falou, porque Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. É por isso que nós oramos. Agora eu vou te dar conceitos do que nós fazemos. É por isso que nós oramos por cura, porque Isaías 53 diz: Jesus levou sobre si todas as enfermidades. E 1 Pedro 2,24, Pedro está falando assim: eu vi Jesus curar depois de ressurreto. Ele cura todas as enfermidades, porque Ele falou que Ele cura. Nós vamos orar pela sua cura, porque Ele falou. Mas por que você está orando por isso? Porque Deus falou que eu devo orar. Por que você está investindo naquela pessoa para ser um discípulo de Jesus? Porque Ele falou: vão pelo mundo e façam discípulos. É sobre o que Ele falou. Eu e você não precisamos andar sobre aquilo que a gente acha que a gente teve uma boa ideia. Deus tem excelentes ideias para abençoar você, a sua família, a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, a nação, a igreja, o que você faz, o que você sonha. Deus tem sempre o melhor, porque a palavra dele diz que Ele tem o que é bom, perfeito e agradável. A fé pressupõe uma ação de Deus. Ele espera que você diga, haja sobre aquilo que Ele se dispôs a fazer. Não é um pensamento positivo. Você diz para Deus aquilo que Ele disse para você. Você diz para Deus aquilo que Ele disse para você. Ele disse para você: Jesus levou todas as enfermidades pelas suas pisaduras, vocês foram curados. Você diz para Ele: Jesus, tu levaste todas as enfermidades pelas suas pisaduras, esta pessoa é curada, haja cura agora, enfermidade vai embora, haja vida em nome de Jesus. É assim que é, igreja. Isaías 41 diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Você está na sua casa, você está com medo do barulho do gato, que ele está no cio fazendo aquele barulho mortal. Você está com medo e o ladrão vai vir. Você fala assim: ei, que espírito de medo é esse? Pode ir embora em nome de Jesus, porque eu vou colocar adoração agora na minha casa. Eu não temo, porque eu sei que Ele está comigo. Como que você sabe disso? Ele disse, e eu agarro com força aquilo que Ele falou. Você tem uma reunião para fazer, você está com medo de ir bem. Não tema, porque eu estou com você. Vai, Ele enche a sua boca e você fala. É assim que é. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Irmão, eu estou aqui orando e os céus estão de bronze, Deus não está ouvindo. Quem falou isso?
Quando foi que Deus falou, dizendo assim: eu não estou te ouvindo? Somente quando eu e você não nos arrependemos e insistimos nos nossos pecados, Deus está ali esperando que eu e você nos arrependamos primeiro. Quando eu e você estamos tendo uma vida de consagração a Deus, não importa o sentimento, agarre com força o que Ele falou, e você vai dizer: vai acontecer em nome de Jesus, porque o meu Deus me ouve. E você precisa dizer para as oposições aquilo que você conhece da palavra. Você diz assim: o que você acha? Você acha que você vai conquistar isso? O meu Deus fez o povo dele voltar para a terra, o território que ele tinha prometido 1900 anos depois, com o seu povo, tomando ações terríveis durante toda a sua história e rejeitando a visitação de Jesus. Pensa se você é Deus. Você ia olhar e falar assim: você rejeitou Jesus, eu não vou te dar essa terra de novo. Se você fosse Deus, você ia falar assim: me desculpa, eu ia. Não, você rejeitou meu filho, eu não vou te dar essa terra. Mas Deus é tão santo que Ele diz assim: aquilo que eu falei, nessa promessa, não depende de vocês, depende de mim. Eu vou botar vocês lá. Você está entendendo? Você está entendendo a integridade do nosso Deus e o quanto Ele é comprometido? Então, 1 João 1,9: se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os seus pecados. Queria chamar os músicos já para subirem. Você pode ter paz na sua vida, não é porque os problemas passaram, porque João 14:27, Jesus está dizendo: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Jesus, o Senhor disse que o Senhor me dá a tua paz. Eu quero experimentar agora, porque o Senhor falou. Eu me agarro com força nessa promessa, e é isso que eu vou experimentar. Esqueça, desculpa, irmão, esqueça se você está triste naquele momento, e lance a tua tristeza sobre a promessa, porque é a visitação do Senhor que vai restaurar o seu ânimo. Ou você acha que nesse processo que eu falei no início da mensagem, todos os meus dias estavam felizes? Mas aquilo que Deus falou, Ele é fiel a cumprir, para cumprir. Filipenses 4:19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Essa é a promessa. É nisso que você agarra com força, irmão. É sobre isso que você agarra com força. Isso é fé. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera. Mas Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de você. Mas se Ele me ama, por que essas coisas estão acontecendo? Porque no mundo vocês terão aflições, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou formar Jesus em você. Fica de pé onde você está.